Rose e Marcos, que honra ter vocês aqui, né? Antes de tudo, antes de apresentá-los, né? Agradecer a Deus por esse momento, por estarmos aqui, agradecer a vocês pela disponibilidade. Nós sabemos que o trânsito não é simples, a ponte não é simples para atravessar, né? Mas vocês estarem aqui com a gente, deixarem o negócio de vocês para estar aqui hoje. E o exemplo de vocês com certeza vai impactar muita gente. Então, antes de qualquer coisa, agradecer por você, Marcos, ser uma raridade. Você está em menos de 3% da população, porque apenas 3% da população consegue levar uma empresa familiar até a 4ª geração. E a maioria não chega a querer sequer ser herdeiro, quanto mais sucessor. Então, parabéns a você por querer dar perpetuidade e parabéns a você pela criação que deu ao seu filho, que hoje saiu de filho para herdeiro e agora está saindo de herdeiro para sucessor, dando perpetuidade, continuidade à proposta de vocês. Rapidamente se apresentem aí para a turma conhecer vocês. Então, meu nome é Rosemary, sou a tia, conhecida, né, como Tia Rose, pelo trabalho que a gente faz há 35 anos com crianças. Então, essa tia passou das crianças para os pais, para os avós. Então, assim, ninguém me conhece como Rosemary, é Tia Rose. Eu sou o Marcos, lá na creche eles me chamam de tio Marcos, eu sou administrador financeiro de lá, também com certas coisas naquele lugar lá, atendo os pais, enfim, aprendendo tudo, né, pra aprender com minha mãe, né, a continuar o trabalho dela, mas principalmente agora eu tô focando mais na administração financeira do lugar lá, gestão financeira. Ok. A creche tem quanto tempo? Ela é desde 1990, tem 35 anos, né? Vai para 36 agora em 2026. Tá. Como é que é o nome da creche? Mundo Encantado. Aproveita e faz a divulgação, vai lá. Centro de Educação Infantil Mundo Encantado. Mas tem outra também? Tem a filial que é Yellow, mas é a mesma coisa, Centro de Educação Infantil Mundo Encantado e Yellow. Tá. Ambas em Itaparica. Isso, na Avenida Saturnino Rangel Mauro. Tá. E qual a faixa etária que a creche atende? vai de 0 até os 5 anos e 11 meses, né? Educação infantil. Tá. Só educação infantil. Tá. E dentro dessa ideia de continuidade, a ideia é avançar para outras áreas também? A gente quer agora aumentar para o ensino fundamental e médio. Boa coisa. Agora, me fala um pouquinho da proposta. É uma creche tradicional ou ela tem alguma particularidade? O que fez ela nascer? O que motivou ela a nascer? O que ela tem de diferente? Então, a escola, nós começamos, é até meio complicado falar, porque foi um sonho mesmo. Eu dormi e tive um sonho que um homem chegava, me mostrava umas casas e no meio dessas casas tinha uma casa que estava bem destruída. E ele virava para mim e falava assim, olha, aquela casa ali você está vendo? Eu tô, aquela casa ali vai ser a sua creche. E eu não sabia nem trocar fralda, não era mãe. E eu falei, nossa, uma creche? Aí ele, você vai ter uma creche. Aí eu falei, mas ela tá feia essa casa. Ele, não, eu vou ajudar você a reconstruir. E um dia, olhando os classificados, hoje, né, vocês não sabem, não sei se existe ainda classificado, é tudo meio que... Você falou no classificado de jornal. De jornal. A turma não sabe mais o que é isso. Né? E eu vi falando assim, um anúncio, Passo Creche. E na hora eu lembrei do sonho. Aí eu fui lá ver. A creche, ela tinha 2 anos que estava com a pessoa e a pessoa teve um filho com problema e ela estava passando a creche, o Mundo Encantado. E a creche tinha 5 crianças e 5 funcionárias. Aí eu falei assim, meu Deus, é muito estranho, lugar feio, esquisito. Aí eu falei, Senhor, é isso que você tem para mim? E orei, né? Eu sou uma pessoa cristã, abri a Bíblia, a palavra, e Deus falou assim, eis que te darei essa terra por possessão, Israel, tomaia. Aí eu falei, não tem jeito não. Aí, vindo de onde está vindo, não tem mais jeito. Aí eu falei... E você lembra como que era um homem de branco? Você descreveu? Ele era um homem todo de branco com um cinturão dourado. No peito. Aí é engraçado que minha mãe me contou esse testemunho na primeira vez. Aí ela não achava que era um anjo. Eu falei, mãe, mas essa descrição que você deu, ela falava, não, tinha um cinturão dourado aqui. É como que é descrito Jesus em Apocalipse. Que ele tem um cinturão dourado no peito. Eu falei, esse homem é Jesus, não é um anjo.
Deu o Senhor. E eu fiquei muito assim, falei, gente, quem sou eu para, né, para Jesus se revelar e falar? E aí eu comecei um trabalho com uma amiga minha, Sirênia, né, que se ela estiver ouvindo, agradeço, porque ela me ajudou muito. Ela era diretora do Sacré-Cœur de Marie, e ela se aposentou na época e me ajudou. Falou, Rose, faz pedagogia, porque 33 anos atrás, os cursos eram bem diferentes, você tinha que estudar. Sim, E eu fiz pedagogia e continuei o trabalho. E a Sirene, ela me ajudou muito nisso, né? Me ajudou a... Mas assim, eu sabia que eu estava ali, mas eu não sabia por que eu estava ali. Eu não entendia. E fui construindo uma pedrinha todos os dias, né? E assim, Deus não desistiu de mim, porque eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Poxa, por que eu estou aqui? E hoje, né, com 60 anos, eu sei por que eu estou ali. É um propósito. Claro que esse propósito ele foi construído desde o início, porque como a gente era cristão, nós ensinamos valores, princípios para as crianças desde o início. Isso foi uma linha da escola. É. A escola é uma escola cristã com princípios cristãos. Okay. E aí a gente chegou até aqui. Hoje muito mais, né? Porque pelos valores que estão sendo construídos nas crianças. Então, hoje eu sei, né? Porque existe um filósofo, não me lembro o nome bem, que um amigo meu me falou. O importante não é o dia que você nasce, né? É o dia que você reconhece o seu nascimento. Por que você nasceu? Propósito. Então, propósito, né, Marcos? Propósito. Sim, mais do que missão. E aí hoje eu sei o meu propósito e eu ensinei meu filho desde pequenininho, né, os propósitos da vida, né, da palavra de Deus, ensinei Marcos. E ele ficava, como ele fez faculdade de Direito, e ele era o único negro da sala, e ele mãe, o pessoal, eles pensam diferente da gente, eles têm uma cabeça, pessoal tudo assim, esquerdista, né, aquelas pessoas que têm uma cabeça diferente. E eu era o único da sala negro que não era assim. E assim, a gente sempre ensinando a palavra, né, quais os princípios da Bíblia, que não pode mentir, desde pequenininho. Fala, Marquinhos, não pode mentir, não pode fazer isso. E ele absorveu. E hoje ele se tornou um adulto. E ele consegue, nessa linha aí que, assim, é meio que surpreendente. As minhas amigas falam, nossa, mas seu filho tem 24 anos, que bom, né? Da que igreja, bom, né? E ele está aí. Isso aí. O propósito, né? Você falou em propósito. As pessoas confundem muito propósito com missão, né? Mas a missão é aquilo que você faz para atingir o propósito. Uhum. Mas boa parte das pessoas e dos negócios sequer sabe o propósito, né? Vai tocando. E me fala uma coisa, como é essa história agora? Pegar essa história... Quanto tempo que você está na creche? Vai fazer 3 anos. 3 anos, então 35 menos 3. Quase 3 anos. 3 anos. Ele foi para a creche com 2 meses, né? Não, mas eu falo na gestão. Então você está com 32 anos de história para poder dar continuidade e perpetuidade. Como é que você vê isso? A sua saída de filho apenas, herdeiro, que você já é naturalmente, né? E agora se preparando para ser o sucessor, para dar continuidade, para chegar no ensino médio, no ensino superior e a expansão. Como é isso? Como é que você vê isso como sucessor? Então, só para entender o contexto, né, de como que eu cheguei aqui, de pensar da forma como eu penso, eu me converti com 15 anos, entendeu? E eu era uma pessoa completamente diferente antes de eu me converter, né? Eu tinha muita dificuldade de me relacionar, de fazer isso aqui, é impossível para mim, entendeu? De conversar, porque eu era muito recluso, eu não sabia conversar com as pessoas, e eu tinha muita rejeição dentro do meu coração, né? Eu pensava assim, ninguém gosta de mim, eu me sentia o pior das pessoas, todo mundo era melhor do que eu, todo mundo era mais inteligente do que eu, todo mundo podia mais do que eu e eu não podia nada, né? E eu não conseguia me libertar disso, não tinha psicólogo, não tinha remédio que tirava isso de mim. Só que aí teve um dia, eu estava lá na comunidade que eu me converti, eu conheci Jesus e não foi uma coisa assim que o pastor estava pregando algo, aí virou uma chave na minha cabeça, entendi agora. Não, eu senti a presença do Senhor,
entendeu? De verdade, foi pela primeira vez que eu senti assim no meu coração, cara, eu sou amado mesmo. Eu não posso duvidar desse amor, entendeu? Porque antes também eu pensava que se uma pessoa tentava se aproximar de mim, tentava ser meu amigo, eu sempre via maldade por trás. Tipo assim, não, essa pessoa aí, ela tá querendo fazer alguma maldade comigo. Eu não acreditava que a pessoa podia gostar de mim, né? Só que com Jesus não tinha como fazer isso, né? Não tem como. Eu sentia... mais ou menos você querendo fugir. Não tinha como. Eu sentia o amor de Deus, sentia a presença do Senhor e assim... eu não posso, Marcos, eu não posso dizer hoje em dia assim, eu não sei se Deus existe, eu tenho dúvida, e quem será que é esse Deus? Será que é Jesus? Será que é outro? Não. Deus existe e o nome dele é Jesus, entendeu? E ele mudou a minha vida. Porque ele colocou no meu coração um amor assim que me deu força para viver, para acreditar. Porque a minha personalidade antes era assim, eu não acreditava em mim de forma alguma, eu não tinha visão de futuro, não tinha visão de propósito. Poxa, meus pais, minha mãe, ela sempre falou de Jesus e tal para mim. Inclusive por isso que eu estava na igreja, porque ela sempre me levava lá. Mas mesmo assim aquilo ainda não tinha entrado, né? Não tinha... Era só ficava na mente. Então eu não tinha visão de futuro, não tinha perspectiva de vida nenhuma, achei que não ia dar em nada, entendeu? E esse contexto que minha mãe falou realmente era no ensino médio e Deus me colocou numa sala, cara, que só tinha progressista mesmo, entendeu? Uma galera que só era mais de esquerda. Tinha alguns cristãos lá, mas era também um pessoal mais simpatizante, né, daquilo, não se posicionava muito. E eu era um cara muito difícil, entendeu? Antes de me converter, eu era uma pessoa muito inconveniente, era muito estranho, incomodava as pessoas, né? Porque eu tentava falar de Jesus, só que eu não tinha Jesus, né? Então, assim, eu pregava uma coisa, vivia outra, não tinha nada a ver, entendeu? O meu comportamento, que as pessoas, elas veem muito mais do que você faz, né? Como você se comporta, do que você tá falando. Você pode falar a coisa mais bonita do mundo. A ação é mais forte que a mas se você se a pessoa olha pra você e não vê aquilo... Entra por aqui, sai por ali, né? Aí quando eu me converti, conheci o amor de Deus, olha o contexto da sala. Eu era o único negro da sala, né? Mas eu nem tinha parado pra pensar nisso, porque eu também não... Eu não ficava nesse estigma assim, eu sou negro, nossa Deus, a sociedade agora... Não, nunca pensei nisso. Eu só fui pensar quando minha professora de história, que ela era esquerdista, né? Ela falou assim, não, vocês veem como é que os negros sofrem e tal. Por exemplo, você vê aqui na sala, só tem um negro. Aí todo mundo ficou olhando pra mim, eu pensei... eu sou negro. Eu não tinha... Você não tinha consciência. Eu não tinha prestado atenção nisso, entendeu? Eu nunca me liguei muito pra isso. E aí, quando eu me converti, senti o amor de Deus, no contexto da sala era o quê? Tava todo mundo com raiva de mim, entendeu? As pessoas... E com razão, né? Eu fiz muita besteira lá. Só que aí quando eu me converti, imagina, eu tô num ambiente hostil. Eu nunca ia conseguir fazer aquilo pela minha força, entendeu? Olha o que aconteceu. As pessoas passaram... que não gostavam de mim, me odiavam, passaram a gostar de mim mesmo, ou no mínimo me respeitar, entendeu? Muito bom isso. E era uma coisa que... Transformação é fundamental em tudo na vida. E eles podem falar assim, quem me viu como eu era antes, viu como eu era depois, inclusive tinha um colega meu que falava, Marcos, você virou outra pessoa. Por quê? Porque, e é uma coisa que eu fui entender realmente, Jesus ele tira a gente do reino das trevas e leva a gente pro reino da luz, né? E não é pela nossa força, não é tipo assim, você vai... Claro que disciplina espiritual é uma coisa muito importante, mas tem coisa que é impossível você fazer sem o Espírito Santo. Impossível. E isso era uma delas. Imagina, você chegar numa sala que todo mundo te odeia e reverter isso. Deus reverter isso. Impossível, cara. E ainda mais, inclusive, se essa for uma pessoa... Se for uma pessoa igual eu. Aí é que criava um monte de problema, era difícil. Qualquer coisa via, tipo, se a pessoa olhava errado pra mim, eu já achava assim, essa pessoa... Entendeu? Não, impossível. E muito interessante que quando eu me converti, Deus mostrou pra mim, Marco, não fala nada. Que antes eu queria ficar falando, queria ficar argumentando, debatendo. E o Senhor mostrou, não, Marcos, não fala nada. Não precisa falar. O tempo resolve uma série de coisas. O tempo... Verdade. Os relacionamentos, muito deles se resolvem com o tempo. E às vezes você não precisa realmente falar, né? A atitude, né? Quando você vê o chá, C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, a atitude é que ela muda tudo. Agora deixa eu pegar carona nessa linha do que você está falando, e aí começando com ele, voltando para vocês dois falarem. Como é esse momento de você, fundadora, você, herdeiro, sucessor, como é que passa na cabeça de vocês? Como é que é isso? Como é que você consegue puxar o poder dela que ela não quer entregar? E ela, não, isso aqui não dá porque você não sabe fazer. Entendi. E aí você acha que
os pensamentos dela já não cabem mais e ela acha que você ainda está usando fralda, porque é mais ou menos isso sim, que acontece muito assim. Como é que vocês estão vendo esse momento lindo que vocês estão vivendo de sucessão? Como é que está sendo essa questão da transmissão do poder? Como é que vocês estão sentindo isso? Às vezes dá uns problemas, né? Normal. Mas no meu caso, cara, às vezes eu fico querendo botar umas coisas lá, não, mas tá, você tem que fazer isso. Mas eu vi que, pô, cara, também não dá pra ficar impondo muita coisa. Cheguei agora, né? Ela tá lá há 30 anos, aí eu tenho que ficar, às vezes, quieto, assim, tipo, tá bom. E não que, assim, eu não vou dar minha opinião e falar, porque eu quero sim, tem que contribuir. Falar sempre, lógico. Porque eu quero lógico, contribuir, né? Mas eu também não posso ser arrogante, né? Já querer, agora quem tá mandando sou eu. Não, entendeu? E... em relação a isso, sim. Okay. E tem uma coisa muito importante também de... por que eu comecei também a fazer a creche? Porque se fosse depender de mim só na carne, assim, eu ia querer, sei lá, ser policial, fazer concurso, qualquer outra coisa. Concurso público, entendeu? Ainda mais porque minha mãe, inclusive, a gente pensava assim, não, creche só é coisa de mulher, entendeu? Escola, essas coisas assim, professor deve ser coisa mais é um pensamento que não cabe mais. Mas aí, o que eu entendi? Cara, porque como a creche não é da minha mãe nem minha, tipo assim, é do Senhor, no final é dele, a gente só tá pegando emprestado, eu entendi assim, olha, se Deus ele inicia uma coisa, ele não iniciou através da minha mãe, né? Para acabar nela, entendeu? Ele iniciou para continuar, para atingir a vida de outras pessoas, entendeu? A perpetuidade, ela é muito importante, mas não é a perpetuidade do negócio, a perpetuidade dos princípios e valores que motivaram a montar o negócio, né? E para você, como é que é isso? Ele chegando agora e falando, não, essa conta não é assim, deixa eu olhar o cartão de crédito, deixa que essa parte aqui eu resolvo, né? É bem complicado. Como é que é isso para uma fundadora? Porque a geração do Marquinho, né, a geração Z, né, dele, eles têm muita informação, mas eles têm pouca formação, né? Então, eles sabem muita coisa, mas assim, quando você vê na prática, tira os meninos da bolha, eles ficam meio perdidos. Então, eu estou furando a bolha do Marquinho aos poucos, né? Tem uma pessoa que está me ajudando, que é você. A gente está tirando ele da bolha para ele não ter só informação, mas para ele ter formação. E a formação, ela vem com disciplina, é uma pedrinha todo dia que você coloca, ou você tira, né? Falar igual um amigo falou um tempo desse atrás aí, você não tem que matar um leão por dia, você tem que tirar as hienas do caminho, né? Assim, boa. Tirar as hienas, porque às vezes não tem nem muito leão, mas você não precisa matar o leão, mas você tem que tirar os problemas e transferir tudo para ele agora é algo que vai ser bem devagar. Tia Rose, mas assim... É um processo, não é uma tecla on-off, né? É um processo. Eu não quero jogar nas costas dele algo que ele depois não vai dar conta. Eu preciso estar ali, preciso estar com ele. E deve, lógico. A gente tem, né, as meninas que nos ajudam, que são as nossas conselheiras. Eu tenho um amigo muito querido, o Gilvan, que sempre está me ajudando com conselhos, também é outro conselheiro. Pastor Gilvan da comunidade Vila Velha, um querido, pessoa maravilhosa. E ele é o meu conselheiro. Um abraço também. aí para o Gilvan também, né? Isso aí, pastor. Então ele é meu conselheiro, é uma pessoa que é referência para mim, tudo, porque tudo que ele sempre me orientou, eu fiz porque ele é inteligente, não só porque ele é pastor, mas ele é um cara, falar na língua dos jovens, safo, né? E veio do mundo corporativo, trabalhou com banco, entende bem desse assunto todo. Ele é muito inteligente, ele me ajudou. E as meninas também, que trabalham ali no batente comigo. Marcos chegou, o único homem da escola, não existe outro, né? Existe o professor de judô, que vai uma vez na semana. E as pessoas que fazem manutenção de câmera, que chegam lá. Então, as crianças, elas não têm essa referência de homem dentro da escola. E é legal ter um menino lá. Com certeza. Né? Um tio Marco Fortão, que é grandão. Se vocês têm que comer o papá todo para ficar fortão igual o tio Marcos, essa já é uma referência, já vira referência, né, Marcos? Já é referência. Os pais ficam falando para mim, tinha um Marquinho com certas coisas, o que foi, filho? Porque ele trocou a lâmpada lá. O Marcos é aquele menino que está ali pegando lá no chão, conserta o que está quebrado.
Tia Rose, como que ele conserta? Nossa, Se cara, vira. nossa, cara, no E início isso, foi Marcos, que você fez e faz é fundamental no processo sucessório. Modernamente chama ele de job rotation. Mas assim, você sabe consertar a lâmpada, você desentope o vaso sanitário, você Isso aí. limpa não sei o que, você conserta o cadeado, você passou pelo financeiro, Instala pelo pedagógico, ventilador, ajudou a montar o projeto pedagógico, está escrevendo junto com as professoras o novo projeto pedagógico. Você tem a noção do todo, da segurança, por que tem que botar o próprio pé na hora de entrar. Então isso é um grande diferencial que você tem. Por isso que você está bem fora da curva, pelo lado bom. A maioria, quando consegue, quer ser sucessor, acha que isso não é importante. Já quer entrar logo para poder fazer o que é importante. Então, sem conhecer o negócio, as pessoas. O que minha mãe fez comigo foi isso. Imagina se eu já chegasse no dia 1 lá, já entrasse no escritório, porque agora eu faço mais as coisas dentro do escritório, né? Agora, mas ainda assim, se tem que consertar alguma coisa, quebrou algo, eu vou lá, dentro do possível, né? Se vira. Mas no início, cara, eu não sabia fazer nada. Não sabia joga fazer no nada. YouTube e vai embora. Não sabia nem furar uma parede, na mano. internet, Não sabia nem furar uma parede, colocar uma estante na parede, instalar um ventilador de... E aí o que eu fiz? Marquinhos, resolve tal coisa. Tá bom, vou ver o que eu faço. Aí eu olhava no YouTube. É isso aí. Professor YouTube, eu via Se tudo vira, assim. tem tudo lá. Aí eu E conseguia, assim, e eu até gostava. ventilador. E hoje uma das coisas que o Marquinho mais ama, além da creche, é a caixa de ferramenta dele. Não, eu comprei agora uma caixa de ferramenta pra mim. E eu gosto de aprender, né? Mexer, sei lá, tinha... alguma coisa quebrava, algum vaso, ou tinha que botar um ventilador na parede, consertar, botar uma estante, aí eu não sabia, né? Eu trocar uma tomada, aí eu não sabia, eu ficava olhando no YouTube, mexendo. E aprendeu, tá tosta. Tem que bem ser legal, mesmo. tinha coisas que antes pra mim era impossível, que agora eu vejo, caraca, muito simplesinho, umas coisas que antes tinha que ficar chamando outras pessoas pra vir fazer, agora eu mesmo faço. E às vezes não faz bem feito, cobra caro e não resolve. Exatamente, Né? E é bem legal isso. E uma das pessoas que eu coloquei Marquinho bem com a cozinheira. Porque a cozinha, nós oferecemos toda a alimentação. E a cozinheira, o Marcos faz a compra da escola, né? Para ele saber entender, o que come, quanto que custa o arroz, o feijão, a carne. Então, assim, hoje o Marcos, ele sabe qual supermercado que... Por quê? Isso foi intencional. Muito bem feito. Para ele saber o que está acontecendo, porque não é só o dinheiro não só entra, ele sai, lógico. E sai muito. Porque quando você tem qualidade, quando você quer oferecer qualidade, você tem que gastar, você tem que enfiar a mão no bolso, né? Não adianta você querer ter um negócio cheio de criança, cheio de funcionário, e você não pagar em dia, você dá uma comida de... né? Então, a nossa cozinheira, tia Lelê, um beijo para você, se estiver assistindo. Rosilane, tia Lelê, nossa amada, ela é um pedaço do nosso coração. Porque ela está ali, ela que faz a alimentação das crianças, ela cuida dessa parte que eu acho uma parte... tia Rose, mas e o pedagógico? Então, beleza, o pedagógico é importantíssimo, mas existem coisas que são práticas diárias, né? Então, se você não tiver uma comida boa, por exemplo, as mães me perguntam, tia Rose, o que a tia Lelê faz? Porque os meninos não querem comer em casa. Aí, amiga, coloca alho na comida, a tia Lelê tem tempero. Então, isso é muito legal, porque as crianças, elas têm aquele carinho pelo trabalho, né? Pelo que a gente oferece a eles. E o Marcos hoje ele tem o controle das coisas, de como que está a conta de água, de luz, de tudo. Quais os impostos que nós pagamos. Muito bom. Então, é um começo, né, Tosta? Porque não deu para mostrar tudo a ele ainda para não assustar. Mas é aos poucos mesmo, tá certo. Mas assim, tem muita coisa que ele tem que aprender, mas assim, eu também estou aprendendo com ele, né? Minha geração é o baby boomer, né? Acho que você não tá bem na pontinha. Não, você é X. Eu sou X? Você é X. Eu que sou baby boomer. Poxa, mas 2 aninhos só, 3. você tem? Mas assim, a divisão não fui eu que fiz. Então, assim, eu tô aprendendo muito com ele. Muito também, porque eu também tenho que ficar aberta a aprender as coisas novas, né? A humildade corporativa tem que ser dos dois lados. A humildade corporativa, não é nem pessoal, não. A humildade corporativa é assim... Quem criou, que tem experiência, que trouxe até hoje, que tem todo o mérito. Ouvir quem tem menos experiência. Ouvir para compreender, não ouvir para responder.
porque eu vi para responder, a pessoa não está ouvindo. Ela está ouvindo ali, está com a resposta dela pronta. E também a humildade corporativa de quem está chegando, de entender que está trazendo coisas novas, ideias novas são muito bem-vindas, mas que tem um processo que deu certo até hoje. Então, essa transição, ela realmente, como vocês estão trabalhando, ela é correta, porque você rodou tudo, fez o job rotation, conhece a instituição toda, conhece as crianças, conhece os pais, conhece o cadeado, né? Mas conhece o financeiro, conhece a cozinha. E o processo, porque a transição, a sucessão é um processo, não é da noite para o dia. E não tem um tempo também. É no tempo que as coisas forem acontecendo. Quanto mais você receber responsabilidade e der conta, mais ela solta. E errar também faz parte. Você que está chegando para a sucessão, Marcos, todo mundo erra. Ah, mas eu errei. Sim, errou, ok. Aprende, toca a vida. Conserta e vai embora, né? E o erro tem que ser bem trabalhado pelos dois. Você entendendo que ele vai errar, e você já errou muito, como todos nós erramos, e você entendendo que no futuro também, quando passar para os seus filhos, também você vai errar. E é normal, e eles também vão errar, isso é normal. Esse momento de transição é que é importante. Como a coisa é feita na paz, e você é filho único, tem muita chance disso caminhar. E aí vem essa nova etapa agora. Fala um pouquinho pra gente, porque tem aí uma ideia, né, que vocês vão conduzir junto, mas você que vai tocar mais para frente, de expandir, de ampliar, de ir para outros locais, de ir para a internet, de ter o portal, de ir para ensino médio ou chegar no ensino superior. Como é que vocês estão vendo esse novo momento? 35 anos construindo a base e agora a possibilidade de decolar. E você que vai puxar muito isso. Como é que vocês estão vendo esse... Então, a gente sempre teve essa linha cristã, né, ensinando as crianças princípios, valores. Mas aí, o que aconteceu? Apareceu uma pessoa na nossa vida, chamada Amanda Damasceno. Beijo para você, Amanda. E eu fiz uma proposta para Amanda. Amanda, eu preciso, como eu fiz pedagogia, né, eu sou diretora, mas eu sempre me dediquei à administração. Ao negócio em si. Nunca fui muito da parte pedagógica, até porque não dava tempo. Então, eu sempre tive uma pedagoga. Só que essa pedagoga hoje é cristã. E a gente sentou, né, alinhamos, brigamos um pouco, né? Sim. Demos umas brigadas, né? Mas hoje nós temos uma proposta, a gente está construindo uma proposta pedagógica toda em direção da palavra de Deus, da Bíblia, né? Então, assim, a proposta ela é bem minuciosa, bem direcionada. Claro que nós não vamos... Segmentado, um negócio segmentado. Nós não vamos catequizar as crianças, mas nós vamos trabalhar os valores. E hoje, Tosta, é o que os pais estão procurando. Concordo. Porque o que a gente vê aí fora está bem complicado. E a Amanda veio, né? E eu fiz uma proposta para ela, porque ela estava grávida na época, e ela começou a trabalhar com a gente. E nós estamos... eu lembro sempre do Gilvan, né? Que ele fala que você fazer a fundação de uma construção é muito importante. E a fundação da escola não é ter uma fachada bonita, legal, beleza. As paredes coloridas, gastar com brinquedos maravilhosos, é o que a gente pretende, né? A gente é pequenininho, nós vamos crescer, eu tenho certeza disso, porque há uma promessa. Talvez eu não cresci mais nesses 30 anos que eu poderia ter crescido, porque eu não tinha esse propósito hoje, não tinha um filho para me ajudar. Muda tudo, né? Eu estava praticamente sozinha, né? Estava com meu marido, que sempre me apoiou, me deu força, mas ele tem o trabalho dele. Sim. E hoje, qual é essa fundação da escola? É fazer uma proposta robusta para entregar algo para as crianças diferenciado. Como assim, tia Rose, entregar algo diferenciado no Estado? Não é em Vila Velha, no Estado, algo cristão de verdade. Então, isso demora um tempo. Sim. Quando a gente tiver essa proposta da educação infantil, aí nós vamos passar para o ensino fundamental. Talvez em 2027, 2028, nós não sabemos ou não sei. Mas, assim, aqui a gente precisa fazer. E é algo que dá trabalho, né? Que está com a Amanda, dá trabalho. Nós estamos sempre conversando. E isso é a fundação hoje da escola, né? Existem dificuldades, hoje está muito difícil você conseguir um profissional bom. E é mão de obra, né? Está difícil, os professores hoje que vêm, trazem currículos,
você tem que fazer um apanhado bem minucioso, porque vai trabalhar com suas crianças. Então, existe tudo isso que tem que ser feito, que até 2025, né, início de 2024, a gente não tinha essa mentalidade. Eu queria crescer no sentido assim, fazer várias creches de educação infantil em Vila Velha. Tinha a IELO, nós temos a GUIM, que é a matriz, temos a IELO, que é uma filial. Aí eu ia construir a Pink, a Blue. Minha intenção era fazer uma de cada cor e mudou tudo. Hoje eu quero fazer, né, ser uma escola de referência, de ensino fundamental, porque quando as crianças saem da educação infantil é um parto, tá? Porque dói para os pais isso, porque eles queriam a continuidade. Eles não têm isso aí fora. As pessoas pedem, Marcos? Os pais pedem? Pedem. Perguntam se deveria ter continuidade? Pergunta, eles também perguntam se não tem nenhuma escola para indicar, porque tem muita escola secular, né? E, imagina, você começou um processo na criança para ela entrar numa escola com uma cultura completamente diferente, que vai só desconstruir tudo aquilo que foi trabalhado, entendeu? E também... Os próprios pais pedem isso? Pedem. Todos. Então uma demanda que a gente está tendo também. E também é o que mais faz sentido. Imagina, você já vai trabalhando na criança desde pequenininha, porque depois que é adolescente, 14, 15 anos, já... É mais difícil. Muito difícil você mudar a cabeça de uma pessoa. E também é um choque para a criança, né? Imagina assim, igual eu fiz o ensino fundamental do 1º até o 9º ano no Oceano Atlântico, da tia Eliane. Depois de lá eu saí do COC, fui de lá para o ensino médio, fiz no COC. Cara, foi um choque de realidade para mim, entendeu? Uma cultura, uma escola enorme, com milhares de alunos, milhares. Eu saí de uma escola pequenininha comparada àquela para aquilo. E também era uma outra rotina, outra cultura. Eu vi meus colegas lá de sala. Para mim era um choque, uma coisa horrível, né? Mas meus colegas de sala que estavam lá desde sempre... Era normal. Era normal, tipo assim, não, tá tranquilo. E imagina isso falando de cultura de ensino cristão, né? Que a gente faz com a criança e vai para outra escola e ensina tudo completamente diferente. E então, aí, assim, todo o trabalho que a gente fez, que a escola fez... Não tem continuidade. Não tem continuidade e é até desconstruído, né? Tivemos uma reunião de pais um tempo atrás, aí falamos, né, desse propósito de ensino fundamental. Eles pularam. Tia Rose, vai ser ano que vem? Então a gente não precisa procurar escola? Todos. Não teve um que não se manifestou. Falei, não, gente, não vai ser. Não, mas aí depois, quando fizer, a gente tira de onde tiver e traz. Né? Porque eles veem o resultado. Ah, você é a melhor escola do mundo? Não, a gente não é a melhor escola do mundo, mas a gente serve o melhor Deus que existe, que é Jesus. Porque se fosse por mim, Tosta, acho que nem existia mais a escola. Não, já tinha acabado, mas ele sempre nos sustentou e chegamos até aqui. E eu fico feliz de saber que tem alguém que queira, né? Que é o meu filho. Que vai dar continuidade. Né? Que coisa boa. E se não né? fosse por Jesus, por essa visão que eu sei que é a creche do Senhor, entendeu? Eu também nem ia acreditar, né? Tipo assim, lembrando do meu histórico, cara, eu ter ousadia, eu sei que pra muita gente isso é normal. Tipo, nossa, mas que você tem iniciativa pra fazer certas coisas, sei lá, pra fazer uma coisa que você não entende, igual esse exercício que minha mãe me fez de consertar as coisas na creche, que foi intencional também. Ela fez muito bem. Era para trabalhar em mim o quê? Olha, você tem um desafio, uma coisa que você não sabe, se vira, entendeu? Você não precisa ter tudo na mão, você não precisa... E conhecer o negócio. E também não é o fim do mundo, você tá diante de uma coisa que você não conhece. Né? Lógico que não. Mas também para eu conseguir ter essa capacidade, foi só por conta de Jesus mesmo. De eu acreditar assim, não, Senhor, olha só, não tô vendo, não sei se eu vou conseguir... Igual a creche, eu não acho que é uma responsabilidade muito grande. Poxa, mas a creche pequena. Mesmo assim, pra mim, cara, pessoalmente era assim, não tenho capacidade, Senhor, de continuar isso aqui. Mas aí eu pensava assim, não, Deus tá comigo, a creche é do Senhor, e se Ele tá me chamando, então Ele vai cumprir. Sim, então lógico, Ele vai dar todo o recurso que eu preciso. Entendeu? Eu creio porque eu sei que o Senhor tá comigo. Eu sei que a creche é do Senhor, Ele vai me capacitar. Ô Marcos, uma coisa assim, nós estamos caminhando aqui para o final, mas uma coisa que é legal você pensar, tua mãe falou, não, lá para 2027, 2028, né? Você tem um desafio, trazer isso para 2026. Esse é um desafio seu. E não é o que, né? É o como, porque tem várias maneiras de fazer isso. Né? Bom,
Uma maneira é comprar um imóvel, outra maneira é fazer parceria com alguém que já tem um imóvel subutilizado. Então, talvez, uma coisa para você pensar na sua pauta de execução, na perpetuidade do negócio, na sucessão, é que não é de 2028, é 2026. Bom, aí vai ter que apertar todo mundo, vai ter que dormir menos. Ok, cara, é um preço. É para isso, é para isso mesmo. E você, é legal que você conhece o negócio todo e você tem uma formação em direito, cada vez mais importante nos dias atuais. Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa com toda a boa intenção do lado de cá, mas a pessoa do lado de lá está com má índole, com má intenção. Então eu sempre imagino assim um liquidificador. Aí você vai colocando tudo que a gente vai vivendo dentro do liquidificador. Eu estudei isso, fiz aquilo, não sei o que, trabalhei naquilo. E aí aperta o botãozinho, ele mistura tudo e sai um produto, né? É mais ou menos como você está nesse momento. Então você tem a sua maneira de ser, a criação que tua mãe te deu, conhece a creche, fez o curso de direito, está trabalhando lá a parte financeira, etc, 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 já brigando para me dar o cartão que eu quero fazer, não gasta mais dinheiro. O pessoal não pode gastar da empresa, cadê a conta, uma confusão danada, mas tem que passar por isso. Então tudo isso que você está fazendo, na hora que aperta o botão do liquidificador, ele mistura tudo isso e dá um produto, né? Nesse produto você tem uma grande vantagem, que é a formação em direito, que há algum tempo não seria nem tão necessária porque não tinha tanto problema, as pessoas tinham uma índole melhor. Hoje não. Hoje você tem que estar preparado para as coisas, né? O contrato, o termo de consentimento informado, por que tem câmera em tudo, entre outras coisas, né? Então tem aí uma trajetória muito boa para você seguir. Uma mensagem que vocês gostariam de deixar para a humanidade, para as crianças, para as famílias, né? Que mensagem vocês gostariam de deixar aqui no final desse bate-papo nosso, ligado ao que vocês fazem, né? Vocês têm uma missão muito bonita no propósito, né? Executa essa missão muito boa, que é pegar a criança, né, cara? A criança é uma massinha de modelar. Ela pode ser modelada para qualquer coisa, né? Isso. E vocês estão modelando com princípios e valores cristãos, com princípios de ética, de responsabilidade, de uma série de coisas que a palavra traz. Que mensagem que vocês deixariam aí para as pessoas que vão nos ver, vão nos ouvir aqui? Eu deixaria a mensagem assim: olha a criança diferente, ela não é o futuro, ela é o presente, né? E construa. A criança é muito inteligente, Tosta, então ela precisa conhecer, ela precisa saber sobre o pensamento, o cérebro dela. Então, tudo que você... A criança é uma esponja, né? Cuidado com o que você fala perto da criança, cuidado como você corrige o seu filho, cuidado para você não fazer do seu filho o reizinho da casa, porque o mundo lá fora não é o quarto do nosso filho. Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso, com a educação de hoje das pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tem um filho e o filho vira o rei do mundo. E chega lá na frente, eu sempre fui tida como, não sei se as pessoas conhecem o seriado da Todo Mundo Odeia o Chris? Todo Mundo Odeia o Chris. Eu sempre, pro Marquinho, sempre fui a Rochelle, sempre fui aquela mãe, até pros amigos dele, tia Rochelle, porque eu sempre fui muito dura. Não que isso seja o certo, talvez eu errei, né? Com certeza errei em algum momento, mas assim... Entenda o seu filho, entenda a criança, senta, conversa, olha no olhinho dele, vê o que ele está pensando. E as reações, né? As reações, sabe? Ame o seu filho, mas ame de uma forma que ele se conheça. Ele não pode basear a vida dele no que você é. Ele tem que se conhecer e entender os pensamentos, as coisas que estão sendo ensinadas a ele. Qual o propósito de estar sendo ensinado uma coisa para a criança? Isso aqui é uma xícara de café. Legal, mas para que serve essa xícara? Serve para você colocar o café dentro, o café vem de tal lugar, é uma bebida assim. A gente tem que ensinar e eles absorvem. Então isso passa muito batido, porque os pais hoje em dia, eles estão... Todo mundo na rua, trabalhando estressado, celular. Cansado. Então assim, o recado que eu deixo assim, respeite seu filho, procure o melhor para o seu filho, não economize com seu filho. Sim. Né? Economize com tudo, menos com escola. Né, menos com educação, com tempo, que o mais importante é o tempo. Teve um adendo que eu vou dar aqui.
uma vez eu fui numa palestra com uma pessoa chamada Missão Mitiba, e ele falou que o pai dele era um professor e chegava muito tarde em casa e saía muito cedo, e ele não viu o pai, então eles fizeram um acordo. O pai ia dar um nozinho no lençol, ia dar um beijo nele, e quando ele saísse, quando ele acordasse, ele ia ver. Então ele acordava todos os dias de manhã, a primeira coisa que ele olhava era o lençol, e ele viu o nozinho. E aquilo trazia uma alegria conforto, muito né? grande. E ele mostrou o paizinho dele depois na palestra, com quase 90 anos. Ele falou: nunca tive problema de existencial, de falta de paternidade. E o pai, às vezes, hoje se sente culpado de deixar o filho integral na escola, mas ele não passa um tempo produtivo com essa criança. Então, assim, de qualidade, né? passa um tempo de qualidade. E se eu fosse falar, seria só um complemento. Levem a sério a criação de seus filhos, entendeu? Porque a gente acha que... Tem muito pai que acha que as pessoas, elas têm muita dificuldade de ser equilibradas, entendeu? Ou elas vão no extremo, ou elas vão no outro. Ou elas tratam o filho igual cachorro, entendeu? Ou tratam igual um rei. Assim, ensina seu filho desde cedo a ter disciplina, mas também mostra o amor de Deus através da sua vida, através do seu amor como mãe, como pai, e leve muito a sério a criação dos seus filhos, porque eu sei que dá trabalho, né? Às vezes é muito mais fácil, a criança está lá dando trabalho, está chorando, está querendo uma coisa, você está cansado, né? Você acabou de chegar do trabalho, aí você vai lá e dá um celular, é uma mágica, é quase uma mágica, o menino fica lá na tela lá e você fica em silêncio, fica em paz, mas não faça isso, entendeu? Ter um filho é uma coisa muito séria, você está formando um ser humano, uma pessoa que vai crescer, vai virar homem, vai virar mulher, vai ter uma vida, entendeu? Então, por favor, principalmente os primeiros 7 anos, né, da criança, os primeiros 7, 8 anos da criança, e ensina seu filho desde cedo a ter disciplina. Uma coisa simples, ensina ele a estudar, separar um momento do dia dele, mas tem que ser bem novinho já, desde criança, a estudar. Uma coisa simples, gente. Criar o hábito, né? Criar o hábito de tirar 1 horinha por dia para estudar, entendeu? Ensinar ele também que na vida ele não vai ter tudo o que ele quer, porque meu pai fala sempre isso, né, que o mundo não é seu quarto, e é verdade, entendeu? Verdade. Se os pais não mostrarem isso, na hora que o seu filho, quando ele crescer, virar homem, virar mulher, ele vai ver que quando ele não conseguir uma coisa, ele vai ficar muito frustrado, não vai saber, né, lidar com esse sentimento, porque quando ele estava na casa dos pais, ele não tinha isso. Então ensina ele, né, que ele não vai ter tudo que ele quer também, né? Mas também mostra o amor de Deus, né? Seja uma pessoa equilibrada. Enfim. Ok. Uma coisa nessa linha, né? Nós temos uma frase que a gente trabalha que não é o que, é o como, né? Você pode falar uma coisa boa de uma maneira metida e ser mal recebido, e uma coisa desagradável de uma maneira cortês, educada e ser bem recebido. Essa é uma habilidade que é muito importante no relacionamento. Você pode falar tudo de uma maneira que seja bem recebida, né? E tem determinadas coisas que não adianta você falar, porque o jeito de falar... o jeito às vezes é uma coisa até boa, mas a pessoa já rejeita. Já rejeita pela postura. Forma, né? Por isso que no chá, né, conhecimento, habilidade e atitude, cada vez mais importante a atitude. Sabe? Você ter atitude, você se posicionar, você saber falar. E hoje as relações também estão bastante complicadas, principalmente no pós-pandemia. Muita gente teve problema de relacionamento dentro de casa, dentro de si mesmo. Na pandemia teve gente que saiu do surto normal para o psiquiátrico direto. Não passou pelos problemas de comportamento, foi direto, porque passou a ficar dentro de casa 1 ano, 2 anos, aquela confusão, o negócio não andou, o problema em casa de relacionamento. Então, quem não tem um equilíbrio emocional e quem não tem, né, um princípio cristão, sofre muito mais com isso. E a outra coisa também, que para a gente pensar, dentro do que vocês dois falaram, a importância de criar os filhos nessa fase em que é possível mexer com a massinha de modelar, né? Porque depois ela tem contato com o oxigênio e ela fica dura, a gente não consegue mais voltar ao seu que era. É que por amor, por dor ou por inteligência, é importante criar as crianças. Isso. Né? Por amor, porque é importante criar mesmo. Né? Por inteligência e por dor. Porque se você não criar por inteligência que seja, vou fazer isso tudo que vocês estão falando, mas eu não acredito nisso, mas eu vou fazer. É melhor do que não fazer. No final tem a frase que a gente trabalha com as empresas familiares, com a gente também, né? Quem vai trocar suas fraldas? Uhum. Então, no mínimo, seja inteligente.
Isso. Porque ela é criança hoje, mas é essa criança que vai trocar a sua fralda. Na hora que você estiver em cima de uma cadeira de roda, que tiver uma doença crônica degenerativa, né? Cada dia acontece. Então, o ideal é sempre por amor. Mas se não for por amor, acredita que a dor é o pior caminho. E aí, nessa questão dos pais, ambos, né, os cuidadores, terem saído muito de casa para o trabalho, fica essa questão do tempo dedicado à criança. E não é na formação da educação só, né? Na questão do conhecimento, da educação, do apoio emocional, de estar do lado. Mas meu filho não lê. Você não criou o hábito da leitura. Pois é. Mas eu paguei a melhor escola. Tá, a escola é conhecimento. Nós estamos falando de questão emocional, de respeito. Eu estava esse final de semana vendo uma questão e passei lá, vi o escotismo. Eu fui escoteiro, né? Eu fui lobinho e tal. E eu falando para as crianças o que eu passei lá. Aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi a ajudar uma senhora a atravessar a rua, né? Aprendi, sei lá, fazer fogo na mata, né? São princípios e valores que elas levam para o resto da vida. E aí eu concordo 100% com o que vocês colocaram. Você colocou a faixa etária. Depois de um tempo, não dá mais. Já pegou o oxigênio, a massinha. Então, muito importante o trabalho que vocês fazem. Quero parabenizar vocês dois pela história da família, né, porque vocês estão tendo perpetuidade, né? Você, Rose, pela maneira que criou teu filho, você tem um diamante, né, que agora está sendo burilado cada dia, desde que você começou, desde que ele nasceu, você vem burilando esse diamante. E ele agora é adulto, advogado, né? Então, gestor da empresa, mexendo já com finanças, que é uma coisa importantíssima, entrando para uma formação. Então, isso é muito interessante, porque você tem a possibilidade, Marcos, de dar continuidade no que nós chamamos de legado e não da herança. Porque herança é patrimônio, é dinheiro, é a marca, preparar a escola para ser vendida um dia, isso é patrimônio. Agora, o legado não. O legado é assim, esses 35 anos da escola que tua mãe começou, nesses 3 que você está junto, e depois o que você vai deixar para os seus netos. Esse legado é que não tem preço. É nele que a sucessão tem que se apoiar. Porque imóvel, dinheiro, perde tudo hoje e ganha amanhã. Ok? Mas o legado não. E a imagem é uma coisa que a gente leva uma vida para construir e um segundo a gente deixa alguém acabar com ela. É a gente que dá esse vacilo. E não adianta botar a culpa no outro, né? Então, parabenizar vocês, dizer que é uma honra, esse momento aqui com vocês. Estamos estreando esse projeto do podcast. Vocês são as primeiras pessoas que estão participando. Fiz questão da gente conversar sobre isso, porque vocês têm uma mensagem que é muito mais do que só dinheiro, do que negócio, né? Vocês têm uma mensagem de melhoria da humanidade. É através do único momento que a gente ainda consegue interferir, que é quando a criança é criança, né? Então, desejar tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus, que Deus guie, proteja, ilumine vocês. Continuem nessa linha. No que precisar da gente, estamos sempre à disposição.